Então vamos comentar nesse vídeo sobre algumas notícias sobre IA que surgiram aí nos últimos dias. Vamos falar aqui sobre essa matéria que foi escrita pelo Miguel Nicoleles, o cientista brasileiro, o primeiro artigo publicado no Forbes Brasil do Miguel Nicoleles, que ele fala sobre o estouro da bolha da IA e a falácia de um futuro sem futuro. A opinião dele sobre a bolha que pode estar acontecendo no universo das IAs. Vamos comentar também sobre essa matéria da The Economist, que as inteligências artificiais estão perdendo o hype, que foi publicada aí no dia 19 de agosto. E também vamos comentar sobre a parceria da OpenAI com a Condé Nast, que é uma empresa dona de diversas revistas aí bem famosas. E por incrível que pareça, todas essas notícias elas se conectam. Elas no fundo tratam sobre o mesmo tema e que acaba se conectando de alguma forma. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Beleza, então a princípio o Miguel Nicoleles ele tá numa parceria junto com a Forbes Brasil. Ele vai começar a escrever aqui para a Forbes Brasil. E esse aqui é o primeiro artigo que ele publicou aqui, falando sobre um suposto estouro da bolha das IAs. Bom, Miguel Nicoleles todo mundo conhece, né? Um dos cientistas brasileiros talvez mais conhecidos. É a pessoa por trás do exoesqueleto da Copa. E vem chegando a seleção brasileira. Vem chegando a seleção brasileira. Que eu acho que foi o que mais deu fama pra ele, na época pelo menos. E ele participou de vários podcasts aí recentemente, onde até ele comentou sobre a criação da Neuralink, que na verdade foram alguns estudantes dele que acabaram fundando a Neuralink junto com Elon Musk. Então a ideia da Neuralink teve origem em estudos dele. Meio que roubaram essa ideia dele, de certa forma. Apesar de como ele comentou em alguns podcasts, ele não acredita que seja uma coisa viável que está sendo feito na Neuralink. Mas enfim. Então vamos ver esse artigo aqui, vamos ver o que ele falou sobre a IA, qual que é a opinião dele, né, do maior cientista brasileiro aí, ou pelo menos o mais conhecido. O que ele pensa sobre esse assunto? Bom, ele começa esse artigo comentando que ele foi em um evento aí recentemente, no Fórum E-Commerce Brasil, em São Paulo, onde teve um monte de desinformação e marketing fantasioso relacionado a essa questão de IA. E que em um momento na conversa ali, ele apontou que talvez esse mercado estivesse passando por uma bolha, que uma bolha de quase $1 trilhão na área de IA poderia estourar aí a qualquer momento, devido aos investimentos descomunais que grandes empresas e startups estariam fazendo nesse universo. Só que isso foi antes daquela queda nos mercados que aconteceu aí recentemente. Que a bolsa de Tóquio caiu 12% e vários outros ativos caíram bastante, como o Bitcoin, por exemplo. E daí ele comenta aqui, né, que aproximadamente $6,5 trilhões, ou 3 vezes o PIB do Brasil, acabou caindo naquele pregão daquela segunda-feira. Que eu até fiz um vídeo comentando sobre esse assunto. Então ele dá de se entender aqui que ele tinha meio que acertado essa queda do preço das ações. Porque ele tinha falado que isso ia acontecer antes disso ter acontecido. Bom, mas ele comenta aqui que segundo economistas do MIT, que bom, talvez essas empresas de IA desempenharam na verdade um papel coadjuvante nesse mini crash que aconteceu aí no mercado financeiro. Mas que empresas como a Apple, por exemplo, caíram aí 11%. E a própria Nvidia também caiu bastante durante essa queda do mercado. Mas que este verdadeiro churrasco das ações de empresas de IA pode ser apenas o primeiro salvo de um braseiro ainda muito maior e devastador. E ele comenta que sem que muitos notassem, alguns dias antes desse crash que aconteceu, no dia 27 de julho de 2024, um grupo de matemáticos ingleses e canadenses, eles publicaram um artigo na revista Nature, que mostrou que muitos desses modelos de IA, como o próprio ChatGPT, eles podem ter problemas em treinamentos futuros. O que os autores chamaram de um colapso. De que os dados que estão vindo desses modelos, como o ChatGPT, por exemplo, estão indo para a internet. E que eventualmente esses dados vão acabar sendo utilizados para treinamentos futuros desses modelos. Bom, e ele comenta que não precisa nenhum doutorado em estatística para entender essa situação. De que esse monopólio que esses modelos de LLM atingiram, tem uma grande chance deles colapsarem. Porque então como as versões futuras do ChatGPT, por exemplo, vai utilizar dados gerados pelo próprio ChatGPT, já que todas essas informações aí geradas por esses algoritmos estariam indo para a internet e estariam sendo utilizadas em treinamentos futuros, isso ia fazer com que a qualidade desses algoritmos caísse bastante. E esses algoritmos estagnassem na questão de conhecimento. E que se uma LLM fosse treinado com todos os textos do Machado de Assis, esse modelo só seria capaz de produzir textos que assemelham aquilo que o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas produziu mais de um século atrás. Nada novo sairia daquilo ali. Então jamais sairia um novo Gabriel Garcia Marques ou um Shakespeare. Da mesma forma que um sistema treinado com todas as sinfonias de Mozart jamais seria capaz de produzir uma nova canção dos Beatles. Aquela questão de que as IAs não conseguiriam produzir coisas novas, apenas reproduzir o que foi do passado. E ele comenta, por não ser nem inteligente, apenas os organismos o são, nem artificial, milhões de seres humanos precisam labutar às escondidas para que ela funcione, a tal IA
cantada em verso, em prosa, como as mais sofisticadas das tecnologias de processamento de dados a emergir durante toda a era digital, seria totalmente incapaz de imitar ou replicar a épica, extraordinária façanha de quase 110 bilhões de seres humanos que ao longo dos últimos 300 anos construíram um futuro verdadeiramente original e criativo. Basicamente seria o fim dessa esplendorosa corrida de revezamento em que homens e mulheres de uma dada geração, individual e coletivamente, graças às suas habilidades cognitivas, construíram pelas suas próprias mãos algo que nenhuma máquina digital ou algoritmo será capaz de parir. Um futuro genuinamente tão imprevisível quanto inovador. Então, enfim, o Nicola Ellis é um hater de IA. É um doomer que acha que isso não vai dar certo. Mas assim, tem algumas coisas que ele diz ali que fazem sentido, né? Esse fato dos dados estarem poluindo futuros treinamentos, isso é algo bem preocupante, na verdade. E que talvez as IAs não vão ter tanta criatividade assim quanto os seres humanos. E que talvez não saia realmente coisas tão novas assim. Apesar que existem estudos, como esse daqui publicado na própria Nature, que o Nicola Ellis ele citou, de que na verdade os modelos de inteligência artificial de IA generativa conseguem ser mais criativos do que os próprios seres humanos em diversas tarefas. Então essa questão de que as IAs não são criativas não é necessariamente verdade. E assim, nessa outra matéria aqui da The Economist, que fala que as inteligências artificiais estão perdendo o hype, o que de certa forma corrobora com essa questão ali que o Nicola Ellis levantou, de que a gente estaria passando por uma bolha, né? De que a inteligência artificial está saindo do hype, enfim, e que daqui a pouco poderia colapsar. Bom, segundo essa matéria aqui, 4,8% das empresas americanas utilizam IA para os seus produtos e serviços. Só que no início do ano esse valor era 5,4%. Então, na verdade, houve uma queda aqui. Só que, bom, segundo aquela pesquisa que a gente viu aí alguns vídeos atrás do Stack Overflow, aquela pesquisa com diversos programadores, bom, 61% dizem que estão utilizando ferramentas de IA no seu processo ali de trabalho, no desenvolvimento de código. Então, essas informações aqui simplesmente não batem, né? As empresas estão usando menos IA em relação ao período anterior aqui que essa matéria que analisou, em contrapartida os programadores estão usando IA no seu trabalho. Não faz sentido, não tem lógica isso aqui. Provavelmente a The Economist está errada aqui nesse negócio. E assim, aquela questão ali que o Nicola Ellis levantou de que modelos de IA vão poluir a internet e, consequentemente, os treinamentos desses modelos no futuro vai ser prejudicado, segundo o artigo ali que ele falou que foi publicado na Nature. Bom, a OpenAI sabe disso. Exatamente por isso que eles estão fazendo acordos, como, por exemplo, esse que foi feito recentemente com a Condé Nast. E por que a OpenAI está fazendo acordos com essas revistas, né? Qual que é a moral por trás disso? Bom, porque eles sabem que eles vão precisar desse conhecimento humano, de textos escritos por seres humanos, por treinamento dessas IAs. Então eles já sabem que essa poluição de dados na internet vai acontecer inevitavelmente. E por isso que eles estão fazendo essas parcerias com essas empresas para conseguir ter uma matéria-prima, ter dados criados por seres humanos, textos escritos por pessoas, para treinamentos futuros do ChatGPT, por exemplo. E assim, a gente cresceu ouvindo sobre o avanço tecnológico, como por exemplo nessa imagem aqui, né, de que, na verdade, o crescimento tecnológico está se tornando exponencial, de que as coisas estão ficando cada vez mais aceleradas, principalmente aí nos últimos 200 anos, e que a tecnologia está crescendo muito. Ou essa imagem aqui que mostra o crescimento exponencial dos microchips, que estão ficando cada vez mais rápidos. Sei lá, nos anos 70 tinha 5.000 transistores em um microchip, e agora tem 50 bilhões. Ou essas imagens que mostram o crescimento dos computadores no decorrer do tempo, e que segundo essa imagem aqui que foi feita em 2011, por exemplo, supostamente em 2023 os computadores iriam superar o cérebro humano. Talvez essa análise aqui não tivesse tão errada assim. E que em 2045 os computadores iam passar todo o poder de processamento de todos os cérebros humanos em conjunto. Só que as coisas têm avançado de um jeito tão rápido. Esses modelos de IA têm avançado tão rapidamente. Olha esse post aqui, de que quando o Midjourney foi lançado, essa aqui era a melhor imagem que o modelo gerava. E 770 dias depois, 2 anos depois ali mais ou menos, esse aqui é o resultado do Midjourney. Uma qualidade absurda, né? O negócio é perfeito. Então é como se a gente estivesse vivenciando essa questão da exponencialidade do crescimento da tecnologia. A curva tá ficando tão inclinada que em questão de meses as coisas mudam e a tecnologia avança muito rapidamente. Só que a gente tem dificuldade de aceitar isso, de entender isso, ou de querer entender isso. A gente prefere dizer que é simplesmente uma bolha e que isso não pode ser verdade, de que a humanidade está conseguindo criar uma ferramenta que pode revolucionar completamente a vida a partir de agora. A gente tem simplesmente dificuldade de aceitar isso e prefere dizer que isso não vai acontecer. E que esses modelos aqui vão se destruir naturalmente. Só que assim, é como se a gente tivesse derrubado a peça de dominó, que foi empurrando uma a outra e acabou chegando onde a gente tá agora. A grande culpa de a gente ter conseguido esse avanço tecnológico absurdo talvez tenha sido lá dos seres humanos, dos nossos antepassados, que eram caçadores e coletores, que resolveram virar agricultores. E que esse primeiro empurrão no dominó acabou levando à criação da bomba atômica e agora a criação dessas IAs que talvez tirem os nossos empregos. A culpa de a gente ter uma IA aí tão avançada hoje em dia é dos nossos antepassados que começaram com o avanço tecnológico, que não parou até hoje e chegou onde chegou. Então, enfim, eu acho que no fundo
A bolha das IAs pode até estar acontecendo. Pode ser que eventualmente as ações da Nvidia, por exemplo, caiam bastante, né? Afinal, subiram aí absurdos nos últimos anos. Pode ser que realmente, se, sei lá, os modelos ali estagnarem em questão de treinamento, não precisarem mais de placas de vídeo, as ações da Nvidia vão cair. E várias outras empresas aí de tecnologia que estão surfando nessa onda de IA, pode ser que caiam também. Mas da mesma forma que na bolha das .com, que aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que um monte de empresa perdeu valores absurdos, isso não acabou com a internet. A internet continuou avançando de forma muito rápida. Mesmo que ocorra um estouro da bolha das IAs, isso eventualmente não vai parar com a tecnologia. Definitivamente esse avanço aqui do Midjourney dos últimos 700 dias, que saiu disso pra isso aqui, cara, isso vai continuar. E vai evoluir muito mais do que isso. Então a gente só tem que aceitar que isso vai acontecer. Esse avanço tecnológico é inevitável. E qualquer tentativa de tentar ser meio primitivista, como o Ted Kaczynski, o Una Bomber tentou ser, não vai dar certo. O avanço tecnológico vai continuar acontecendo. Mas bom, talvez as explicações disso estejam no novo livro do Miguel Nicoleles. Sim, ele lançou um livro de ficção científica sobre o colapso do planeta. Esse livro aqui, que ele lançou aí recentemente. E que segundo esse livro são 3 possibilidades plausíveis para a extinção da humanidade, segundo o Nicoleles. A destruição dos ecossistemas por impacto de meteoro, pandemia global e forte erupção solar. Mas que o leitor deve descobrir qual dessas está em andamento no livro. Enfim, então se você curte o trabalho do Miguel Nicoleles, tu pode ler o livro dele aqui de ficção científica sobre o fim do mundo. O que talvez explique um pouco da visão dele sobre IA. Essa visão pessimista dele em relação a essa tecnologia. Mas enfim, fez algum sentido as coisas que eu falei aqui? Acho que não.